Então, Capso, e nós vamos falar agora sobre o Gilmar Mendes, que anulou as condenações do Zé Dirceu na Lava Jato. Olha que coisa chata, hein? Eu vou te falar uma coisa, né? O ministro do STF entendeu que o Moro foi suspeito, então o Zé Dirceu foi totalmente liberado de todas as condenações, pode concorrer agora nas próximas eleições de 2026, né? O que está por trás disso daqui? A gente já sabe, na verdade isso a gente já sabia que ia acontecer, né? É uma situação meio que o STF meio que tacou foda-se, não tá nem aí para nada e resolveu acabar com esse negócio da Lava Jato completamente. E a gente já sabia disso. Lembra que o Zé Dirceu, quando o Lula ganhou a eleição, o Zé Dirceu já fez uma festinha dizendo que ele ia voltar? Todo mundo sabia que isso ia acontecer, né? Foi só uma questão de prazo. Eles estavam esperando as eleições aí para ficar no resultado das eleições que a direita ganhou, que a esquerda perdeu. Eles deram essa colher de chá para a esquerda. Essa notícia foi sugerida por Peter Fale os Apelidos com Mais Emoção, Só Tendo Telefone Se For a Light e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, para surpresa de absolutamente zero pessoas, o Gilmar Mendes resolveu dar uma colher de chá para o Zé Dirceu, que lembra, o Zé Dirceu ele tinha condenações não só da Lava Jato, mas tinha as condenações também da época do Mensalão, né? O Zé Dirceu estava envolvido no Mensalão, naquela coisa toda, né? Não foi só no Petrolão que foi a Lava Jato, né? Mas o Zé Dirceu agora foi totalmente absolvido, está pronto para concorrer em 2026. O que vem isso daqui? Isso aqui vem na esteira de que, primeiro, a gente já sabia que ia acontecer, né? Depois da vitória do Lula, já teve até festa na casa do Zé Dirceu, ele dizendo que ia voltar, que ia concorrer de novo e não sei o que lá. A esquerda está desesperada, inclusive o STF, por quê? Porque eles já viram que tudo que eles fizeram para tentar tirar o Bolsonaro, para tentar criticar o Bolsonaro, tornar ele inelegível, não sei o que lá, tiraram da presidência, deram um jeito de tirar o cara da presidência a qualquer custo, não sei o que lá. Tudo isso não mudou o sentimento da população. A população continua migrando para a direita, né? E tiraram o X do ar, fizeram a censura máxima no Brasil de proibir o X antes das eleições. Não mudou nada, continuou o pessoal votando com a direita, não tem alternativa nenhuma, a esquerda teve uma derrota histórica. E aí o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é o pessoal da esquerda arrumando maneiras de resolver o problema, de voltar a ter relevância. O Zé Dirceu é um cara importante para a esquerda por dois aspectos. Primeiro, ele tem aí um fã-clube muito grande, né? Ele é um cara inteligente, não tem como não reconhecer que o Zé Dirceu é a grande mente por trás do Lula, sempre foi. Muitas das críticas que o pessoal tem feito ao Lula nesse terceiro governo do Lula é justamente que é um governo que está desorientado, que não sabe para onde ir, que não sabe o que fazer, porque vamos combinar, o Lula em si não sabe pensar, né? O Lula em si é um idiota, né? Ele sempre teve uma força política porque havia um grupo por trás do Lula que dava as ideias para o Lula, que meio que direcionava o Lula aqui. No que deixaram o Lula sendo direcionado pela Janja, né, a coisa desandou. É o que o pessoal está vendo, a aprovação terrível do Lula, mesmo com tudo que eles estão fazendo, jogando dinheiro para tudo quanto é lado. É o que eu falo para vocês, isso não vai mudar, tá? Eles estão achando que isso vai mudar com o Zé Dirceu, não vai mudar. O problema é muito mais profundo que isso. Mas o Zé Dirceu pode ser uma peça importante aí para tentar ajudar o Lula numa estratégia de reverter esse pessimismo que está no Brasil com o Lula. Não acho que vá conseguir, mas é um desespero, uma jogada desesperada deles. Então, o Gilmar Mendes não queria comprar esse tipo de coisa, mas acabou comprando, né? Eu não sei também se não é... Eu sempre fico nessa dúvida, né? A gente tem duas possibilidades para o fato do STF, particularmente o Gilmar Mendes, ter mudado tanto de posição, né? O Gilmar Mendes, para quem lembra, no início da Lava Jato, era totalmente favorável à Lava Jato, totalmente... Tem que investigar mesmo, não sei o que lá, corrupção do Lula, não sei o que lá. Depois da Vaza Jato, o Gilmar Mendes mudou completamente. Algumas pessoas atribuem isso ao fato de que as investigações estavam chegando no STF, né? E chegou no STF, o Gilmar Mendes falou, opa, vai chegar em mim esse negócio, porque não tenha dúvida nenhuma que o pessoal do STF é todo mundo uma cambada de corrupto, como é todo mundo ligado à esquerda no Brasil, né? Então, ficaram com medo, tiveram que destruir a Lava Jato. Isso é uma coisa, eu não discordo que é isso não, tá? Eu acho que tem uma parte fundamental, mas tem gente que vai além e diz que devem ter identificado coisas muito comprometedoras do Gilmar Mendes na questão da Vaza Jato. Lembra, a Vaza Jato, ela invadiu o celular de um monte de gente, não foi só do Deltan Dallagnol, a parte que vazou foi a parte do Deltan Dallagnol, porque era a parte que interessava a esquerda no Brasil, mas existe uma grande quantidade de outras informações que foram capturadas e que ninguém sabe onde é que está isso no final das contas, e que pode ter a ver com
ministros do Superior Tribunal Federal, né? Pode ter a ver com outros jornalistas, né? Eu falo para vocês sempre, aquele caso do Reinaldo Azevedo lá da Veja, como é que o cara mudou da água pro vinho, o cara totalmente anti-Lula, brigando contra o Lula, e agora o cara, não, porque o Lula é o centro, o Lula é a coisa mais razoável do Brasil e não sei o que lá, por que brigam com o Lula, né? Ou seja, o cara mudou da água pro vinho. Eu não sei se foi... O STF também mudou da água pro vinho. De novo, o STF pode ter sido por quê? Porque as investigações estavam chegando no STF, o pessoal viu que iam chegar neles, todo mundo ali é corrupto, e aí, no final das contas, né, tentaram matar a Lava Jato. Mas a outra hipótese, que pode ser que as duas coisas tenham acontecido, tá? É que conseguiram mensagens extremamente comprometedoras do Gilmar Mendes, por exemplo, ou do Reinaldo Azevedo e de outras pessoas do STF, e com isso, meio que o pessoal da esquerda tá com o pessoal do STF na mão, né? Esse monte de decisão absurda contra Bolsonaro e não sei o que lá, no final das contas, é porque o PT tem um monte de informações sobre essas pessoas, e se o Gilmar Mendes não liberar o Zé Dirceu, eu vou falar tal coisa. E aí pronto, piora a situação, o Gilmar Mendes tem que ir lá, tem que obedecer esse pessoal. Eu não descarto isso não, tá? Eu acho que, inclusive, essa notícia aqui tá muito em par com uma outra notícia que eu vou falar também sobre a questão da PEC do Lula da segurança pública, né? O Lula tá querendo reunir todos os governadores e tudo mais para fazer uma PEC da segurança pública, né? Muito estranha essa história, justamente por quê? Porque isso é uma ideia do Zé Dirceu, tá? O Zé Dirceu que quer fazer uma grande operação de vigilância, né? Ele quer espionar os brasileiros para tentar evitar que opositores contra o Lula. É isso que eles querem no final das contas. Eles querem ter uma vaza-jato na mão contra todo mundo. Todo mundo eles querem espionar para que, se a pessoa estiver começar a atacar o governo, eles têm lá as mensagens de texto da pessoa para poder usar contra ela. Eles viram que esse mecanismo da chantagem funcionou bem com o STF e vai funcionar bem com qualquer opositor do governo. Essa é a ideia do Zé Dirceu. Então repara como é que essas coisas se encaixam, né? Tudo isso está vindo do quê? Está vindo depois do desespero que o PT perdeu a eleição, perdeu feio a eleição de 2024, mas mais do que isso, né? A eleição de 2024 sinalizou para o PT que ele não voltou não, ele achava que tinha voltado, achava que tinha resolvido o problema, né? Não, agora vai voltar a ser o PT e o PSDB de oposição, e o que ele viu acontecer é que, ok, o PSDB migrou para o PSD, então o PSDB tá vivo, não o PSDB em si, mas o PSD, que é a mesma coisa, mas o PT agora está perdendo, porque a janela de Overton está se movendo para a direita, o PT está virando extrema esquerda e ninguém mais vai querer saber do PT muito em breve. Então o PT tem que partir para coisas desesperadas a partir daqui. É o que eu falei para vocês que iria acontecer. Esse é o meu receio. O PT está vendo que a coisa ficou preta, que ele não vai conseguir sobreviver por muito tempo, e agora qual tipo de golpe que eles vão tentar em 2026 eu não sei, mas que eles vão tentar alguma coisa, vão, né? Essa coisa aqui, junto com outro vídeo, eu vou falar em outro vídeo sobre isso, tá? Sobre a PEC da segurança pública, que é justamente a preparação do golpe do Lula para 2026. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.